Muito boa tarde, internautas do... Nós estamos começando com mais uma edição do JMV TV desta segunda-feira, 14 de fevereiro do ano 2011. Queremos agradecer a grande audiência dos nossos internautas. Olha, a nossa região vive aí uma situação, né, depois das últimas chuvas aí desta madrugada, por volta das 5 horas, forte chuva se abateu aqui com mais intensidade aqui em nossa região, trazendo prejuízo tanto para Benedito Novo, para Pomerode e outras regiões, inclusive lá em Benedito Novo, daqui a pouco mais detalhes. Benedito Novo está em situação de calamidade pública, o prefeito lá em exercício vai decretar situação de calamidade pública lá em Benedito Novo, com várias ruas alagadas, inclusive o centro. Daqui a pouco nós temos imagens, daqui a pouco uma entrevista com o prefeito em exercício lá de Benedito Novo, reportagem feita pelo Evandro Lois, diretor do jornal e também do Jornal do Médio Vale e da JMV TV. Ainda nesta edição, você vai saber quem foi a eleita, a escolhida, a Miss Indaial, concurso que aconteceu no último sábado, bastante prestigiado concurso Miss Indaial, né, edição 2011. E uma outra notícia triste sobre a questão do Hospital OAS. O Hospital OAS deve fechar suas portas. Notícia, né, que entristece todos nós aqui, inclusive de Timbó e também da região do Médio Vale do Itajaí. Vamos com a previsão do tempo para as próximas horas. Terça-feira vamos ter um dia com chuva, né, durante o dia e também à noite, com temperaturas chegando aí na casa dos 26 graus aqui em Timbó e região. Quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Também na quinta-feira deve se repetir a tendência de quarta-feira, com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Aliás, falando em chuva, o CIRAM-EPAGRE, órgão estadual que monitora as condições climáticas do tempo, prevê 4 dias de chuva no estado de Santa Catarina, com mais intensidade, isso segundo a EPAGRE-CIRAM, mas com mais intensidade aqui em nossa região. Tomara, né, que os meteorologistas estejam errados, tomara que seja apenas uma previsão, mas a Defesa Civil também do estado de Santa Catarina está alertando para o aumento de chuvas nas próximas horas em toda a região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Também queda de barreira, tivemos queda de barreira lá em Massaranduba, o trânsito está fluindo em meia pista na rodovia que liga Massaranduba a Blumenau, Vila Itopava também houve queda de barreiras. Mais detalhes a gente traz no próximo bloco comercial, inclusive uma matéria mostrando aí a Miss Indaial eleita no último sábado. Voltamos já já. Pensando nas famílias timboenses, a Prefeitura de Timbó está ampliando o número de vagas nas creches do município. Recentemente foi inaugurado o Núcleo de Educação Infantil Vida de Criança, no bairro Padre Martim Stein. De grande importância pelo fato de eles serem beneficiados, todas essas famílias, não só do Martim Stein, como toda a região, né? Também estão sendo construídas mais 2 creches. A Luar Encantado, no bairro dos Estados, tem previsão de ser entregue ainda em 2010. A única coisa que falta agora seria o piso vinílico, né, que é o piso de piso térmico, né? Aí já dá o acabamento final. A terceira creche, o Lar da Criança, na Vila Germer, em construção, será entregue em 2011. Olha, a comunidade da Vila Germer é grande e as pessoas precisam trabalhar e precisam deixar seus filhos para ir trabalhar. Então essa creche vai favorecer muitas pessoas. Com a construção dessas 3 creches, a Prefeitura de Timbó vai criar cerca de 300 vagas, tornando uma cidade melhor para cuidar de nossos filhos.
Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br. Esse é o JMV Notícias, edição desta segunda-feira, hoje dia 14 de fevereiro. Daqui a pouco, uma reportagem feita pelo Evandro Lois, lá de Benedito Novo, né, uma situação lá que Benedito Novo, mais uma vez, castigado aí pelas fortes chuvas, o prefeito em exercício decretando estado de calamidade pública. Também vocês vão ver imagens lá de Pomerode, outro município castigado. Pomerode, em questão de 2 semanas, é castigado aí pelas fortes chuvas que vêm se abatendo em nossa região. Agora você vai saber quem foi a Miss eleita lá de Indaial. Houve o concurso no sábado, a repórter Clarice Daronco esteve lá e vai nos contar tudo sobre este concurso, a eleição da Miss Indaial. Miss Indaial 2011. Primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz com a conquista desse título. Para mim o Miss entrou na minha vida de uma maneira repentina, mas eu me preparei, vou me preparar ainda mais para o Miss Santa Catarina. Eu acho que ser Miss, como todo mundo diz, é um conjunto, é beleza, é elegância, é inteligência. Tinha meninas lindas concorrendo. Eu acho que eu ganhei por ter o complemento do conjunto. Vou me preparar ainda mais, tentar trazer esse título para Indaial. O que você espera encontrar no concurso Miss Santa Catarina? Um concurso de grande porte como Miss Santa Catarina, eu acho que ele acrescenta muito pra gente conhecimento, porque a gente conhece outras pessoas diferentes. Acho que vai ser bem interessante, uma experiência nova na minha vida, espero aprender bastante. Quem sabe trazer o título pra cá. Como a Miss Indaial, que entregou a faixa, ela mesma falou, ser Miss não é só representar e ser bonita. Você está preparada para esse ano se dedicar para Indaial? Sim, eu já tenho em mente alguns projetos sociais, já trabalhei há algum tempo com isso, tenho ideias que já conversei com algumas pessoas para desenvolver na nossa cidade, que não é uma cidade linda, tem um potencial imenso, e eu acho que faltam algumas pessoas com iniciativa para desenvolver parcerias beneficentes, fazer algum serviço de caridade, outras coisas, e às vezes falta só aquele empurrãozinho, que aí todo mundo abraça a ideia. Eu vou tentar dar esse empurrãozinho. Para finalizar, uma mensagem para os indaialenses. Quero agradecer o carinho de todo mundo, eu estou muito feliz pelas meninas, por estar aqui hoje. Agradeço a presença, a festa está linda. Espero que ano que vem todo mundo venha aqui conferir o Miss Indaial 2012, que é um evento que veio para ficar hoje. Eu achei a festa maravilhosa, grande pote. E espero que este ano a gente ressuscite a ideia do Miss na cidade. E que a comunidade me apoie, continue apoiando para daqui para frente no Miss Santa Catarina. Este é o JMV Notícias. Nós queremos agradecer a grande audiência dos nossos internautas. Depois do intervalo comercial, está aqui ao meu lado o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Vamos falar aí sobre uma situação que entristece a todo mundo, a questão do fechamento aí do Hospital Oase aqui de Timbó. Depois do intervalo comercial. JMV Notícias, a sua TV por internet. Daqui a pouco vamos falar a situação aí da nossa região, inclusive Rio dos Cedros. O Evandro Lois conversou há poucos instantes por telefone com o prefeito lá de Rio dos Cedros, o
o Fernando Tomazelli, né? E vai nos dizer como é que está a situação lá de Rio dos Cedros. Vamos falar também do Pomerode, temos imagem de Pomerode. O Evandro também esteve lá em Benedito Novo hoje pela manhã, inclusive conversando lá com o prefeito em exercício, Ari da Labrida, né, que decretou aí situação de calamidade pública. Mas uma outra situação que preocupa a todos, preocupa o timboense, preocupa a população do Médio Vale do Itajaí, é a questão do Hospital Oasi. Muito se falou na sobrevida aí do Hospital Oasi, né, uma parceria com as prefeituras aqui da nossa região, e a informação que a gente tem é que o Hospital Oasi realmente deve fechar as suas portas. Está aqui ao meu lado Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Bom, na realidade, a informação que se tem é de que o Hospital Oasi, Hospital e Maternidade Oasi, que tem 73 anos de serviços prestados à comunidade de Timbó e região, está realmente numa situação falimentar. Mas uma reunião realizada na semana passada entre as partes interessadas, a direção do Hospital Oasi, o corpo clínico e também os municípios da região e também representantes dos empresários aqui de Timbó e região, chegaram a um acordo para que fossem realizados estudos emergenciais para que o hospital não fechasse definitivamente suas portas. E hoje, na tarde de hoje, a partir das 18 horas, uma nova reunião será realizada lá no gabinete do prefeito Laércio Schuster Júnior, de onde deve sair ou uma solução, ou infelizmente o hospital corre realmente risco, Salmos de Souza, de fechar suas portas por falta de recursos, por não ter como pagar mensalmente suas contas. Há uma esperança muito grande de que saia uma solução dessa reunião. Conversei com o prefeito Laércio Schuster Júnior na sexta-feira. O prefeito Laércio disse que está disposto a colaborar com o hospital mais intensamente, mas para isso é preciso que a atual direção do Hospital Oasi também decline da questão da gestão do Hospital Oasi. Ou seja, a proposta do prefeito de Timbó e também dos prefeitos da região envolvida nesse processo de recuperação do hospital é de que o hospital tenha uma gestão profissional. Segundo a opinião do prefeito Laércio Schuster Júnior, o hospital precisa de uma gestão profissional para que ele possa se tornar viável financeiramente. Nem é uma questão de dar lucro, mas pelo menos pagar todas as suas contas e ser autossustentável. Segundo Laércio, ele está disposto a apadrinhar ou até participar de um projeto com recursos da própria prefeitura. Mas diz ele que esta não será uma solução somente do município de Timbó. É preciso aí o envolvimento do governo do estado, dos demais municípios da região atendidos pelo Hospital Oasi e da própria classe empresarial. Então, dessa reunião, Salmos de Souza deve sair a direção para onde vai o Hospital Oasi. Agora você tocou em relação aos municípios aqui da nossa região, mas já o prefeito, a direção do hospital já havia conversado com os prefeitos dessa região, inclusive em termos de recursos. O único problema estava havendo aí a dificuldade em questão de rodeio, né, que não estava mandando recursos. Exato. No ano passado foi feita uma reunião entre os prefeitos e aí foi feita uma cotização entre os municípios da região para ajudar o hospital. Alguns municípios participaram, honraram o compromisso, outros não honraram. Não saberia te dizer agora exatamente quais que honraram. Sei que Timbó honrou e parece-me que Benedito Novo também honrou o compromisso. Outros honraram parcialmente e parece que um dos municípios, não sei se foi o caso de Rodeio, não teria honrado nada do compromisso firmado. O fato é que, paralelamente a essa questão da cotização dos municípios, o Hospital Oasi acabou perdendo também agora o sobreaviso médico, que ajudava na obtenção de recursos. Hoje, o sobreaviso está sendo realizado no município de Indaial pelo Hospital Beatriz Ramos. Com isso, o Hospital Oasi perdeu cerca de R$40 mil de renda por mês. Ou seja, o déficit que já era de R$80 mil passou a ser então mais R$40 mil, ou seja, ultrapassou a casa de R$100 mil, chegando a R$120 mil. É uma situação praticamente insustentável para o Hospital Oasi.
Mas o que a gente observa, Evandro, também a questão é um pouco política, porque o prefeito deu a entender, não, o município ajuda com recurso, mas também quer ter direito à voz ativa ali no hospital. Exato, aí é uma discussão profunda, Samos de Souza. A gente sabe que essa questão do Hospital Oasi é uma questão muito delicada, é um hospital particular, embora a gente sabe que ninguém tem lucro com o hospital, pelo contrário, hoje, graças à ação benemérita, principalmente aí da diretoria do hospital, na liderança de Adalberto Redel, se não fosse eles, com certeza o hospital já teria fechado há muito mais tempo. Já vem de longe essa questão do Hospital Oasi. Esperamos que o hospital realmente consiga uma solução e essa reunião de hoje ela será derradeira praticamente para saber para qual destino o hospital vai, se ele vai fechar ou se ele vai continuar funcionando. Estamos torcendo para que o hospital continue porque praticamente toda a população de Timbó e até da região já tiveram algum contato com o Hospital Oasi e sabem a importância que tem um hospital, principalmente um hospital do nível do Hospital Oasi, que é um hospital bem estruturado, um hospital que atende as pessoas mais carentes. Então, todos, principalmente a comunidade, em geral, ela é muito beneficiada pelo Hospital Oasi. Seria muito importante que o hospital continuasse atendendo a população. O hospital que tem o quê? 70 anos já? 73 anos de atividades, claro, primeiramente funcionou como uma maternidade, posteriormente se tornou hospital, então, nas modalidades de clínica geral, internações, operações, enfim, tratamentos em geral. Só para se a gente espera que não, vamos torcer para que isso não aconteça, em fechando o Hospital Oasi vai haver um congestionamento no SEMUR ali, né? Na realidade, o primeiro atendimento, normalmente, ele vem para o SEMUR. E, posteriormente, quando se precisa de uma especialidade, aonde o Oasi atende, a pessoa é encaminhada para o Oasi. Ou se há uma necessidade de internação por mais dias, também fica no Oasi. Não havendo mais o Oasi, as pessoas serão encaminhadas para o Beatriz Ramos Indaial. E aí sim há uma preocupação, porque na realidade, será que o Beatriz Ramos vai conseguir atender todo mundo? Vai conseguir internar nos casos de pico? Não se sabe. Ou vai se encaminhar para outros hospitais. Mas aí entra aquela questão, Samos de Souza. Você tem um hospital próximo de casa, você vai poder visitar o seu doente, a sua pessoa, o seu ente querido. Então, fica essa questão também. A pessoa vai ter que se deslocar a um outro município mais distante. É sempre uma barreira a mais para a comunidade e especialmente para as pessoas mais carentes, que às vezes não têm um automóvel, que depende de ônibus, que depende de táxi, que depende de horário de trabalho. Então, é uma dificuldade maior. Com certeza, ganha a comunidade de Timbó e da região se o Hospital Oasi continuar. E essa questão do hospital, Samos, é uma questão que não é restrita ao Hospital Oasi de Timbó. Basta você saber de que Jaraguá do Sul recentemente também discutiu a permanência do seu hospital, que estava também em situação falimentar. Se não fosse a ação de empresários e da própria Prefeitura Municipal, em conjunto com outros setores da comunidade, até outros governos, o hospital teria fechado. Soube também de um caso recente que andei acompanhando, de Itapema, onde a prefeitura teve que assumir o hospital, porque a entidade que mantinha o hospital também não teve mais condições de mantê-lo e o hospital chegou a fechar as suas portas. Graças a uma ação imediata da prefeitura, o hospital foi reativado e continua funcionando. Mas essa é uma questão que envolve não só os municípios de Timbó, Jaraguá e Itapema, o próprio Hospital Beatriz Ramos Indaial, se não fosse uma ação conjunta dos setores da comunidade, também já teria fechado suas portas. Quer dizer, os hospitais vivem uma situação muito difícil porque os repasses do SUS são insuficientes para mantê-los. Agora, uma situação só para encerrar esse assunto do Hospital Oasi. Pomerode viveu uma situação semelhante. Estava para fechar, o Paulo Pisolati assumiu a prefeitura, o prefeito lá de Pomerode, ele que é médico, chamou para si a responsabilidade, chamou a direção do hospital e hoje está lá, o hospital funcionando, inclusive atendendo até pacientes da vizinha cidade de Rio dos Cedros e está bem, obrigado, prefeitura, ajudando com recursos, a Câmara de Vereadores a cada 6 meses repassando um valor X para o hospital e maternidade em Rio do Terço, Evandro. Exatamente, eu acho que a questão não é diferente em Timbó. Com certeza, Samos de Souza, há uma solução para o Hospital Oasi e essa solução passa por uma ação conjunta
dos municípios, dos empresários, da direção do ASE, do corpo clínico, do governo do estado, quem sabe até o governo federal. Acho que tem que haver uma concentração de esforços, mas a questão é emergencial. Espero que da reunião de hoje, com certeza amanhã o JMV Notícias já poderá abordar novamente esse assunto, já com talvez o desdobramento dessa reunião, e esperamos que seja o melhor para a comunidade. Tem um grande carinho pelo Hospital Oasi, inclusive meu neto aí, que vai completar 7 anos, nasceu no Hospital Oasi, é timboense. Exato, meus filhos também nasceram no Hospital Oasi. Então a gente história, também tem um né? interesse que... Exatamente. Né, além da própria população sentir bem, porque já pensou, vai para uma outra cidade diferente, aqui já conhecem o pessoal, este vínculo, aí você vai para outra cidade, né, sente até um estranho fora do ninho. Exato. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vou pedir aqui até para o Evandro continuar aqui nos estúdios. Ele que esteve acompanhando a situação lá em Benedito Novo, com essas fortes chuvas que se abateram. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo comercial. Também mostrar a imagem lá da situação vivida também por Pomerode, depois do intervalo comercial. E voltamos com JMV Notícias desta segunda-feira, 14 de fevereiro, tempo instável, tempo chuvoso em toda a região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Já disse aqui antes na abertura do JMV Notícias, previsão de chuva aí durante hoje, logicamente amanhã, quarta e quinta-feira. Muita chuva vem por aí. E o que deixa todo mundo preocupado, né? A população aqui da nossa situação, da nossa região. E falando em região, o Benedito Novo declarou, né, situação de calamidade pública, lá o prefeito em exercício, o prefeito Alabrida. Evandro Lois, antes de a gente soltar aí matéria sobre Benedito Novo, você esteve lá hoje pela manhã conversando com moradores, entrevistando o prefeito em exercício. A situação lá assustou, né, Evandro? Exatamente, Salmos. A gente sabe que o município de Benedito Novo é um município bastante vulnerável pelas chuvas, porque é um município muito montanhoso e em meio a essas montanhas existem vales e esses vales realmente concentram aí as chuvas e acabam também sendo alvo de deslizamento de terras. Percorremos lá o interior, principalmente as comunidades de Rio Tigre, Pinheiros, Ribeirão dos Russos e a região central de Benedito Novo, onde, aliás, o Rio Benedito subiu mais de 5,5 metros e acabou inundando parte do centro da cidade. Isso ocorreu na noite de domingo. As chuvas realmente não param de cair, inclusive hoje durante o dia, embora com menos intensidade, mas ainda preocupam. A terra está bastante encharcada e o peso dessa água toda acaba provocando mais deslizamentos. A ocorrência em Benedito Novo foi na sexta-feira à noite, por volta das 20 horas, onde choveu mais de 140 milímetros em questão de horas. E também no domingo à noite, repetiu-se lá essa tromba d'água. E aí, é claro, os acontecimentos seguintes foram deslizamentos, pontes levadas pelas águas, residências ameaçadas, algumas residências, inclusive, que nós estivemos lá, você vai ver na reportagem mais adiante, os fundos da casa, chegou o deslizamento até lá e provocou, inclusive, numa dessas residências, a desestruturação de um anexo que estava sendo construído por um morador e esse anexo terá que ser, infelizmente, demolido e causando um prejuízo, segundo o próprio morador, de mais de R$32 mil. Estivemos também conversando há poucos instantes com o prefeito de Rio dos Cedros, o Fernando Tomazelli, e ele nos relatou de que o centro de Rio dos Cedros, neste momento, está praticamente nivelado com o Rio dos Cedros, ou seja, faltando poucos centímetros para chegar a água no centro da cidade. Segundo o prefeito, a água continua subindo e é provável que dentro de meia hora ou uma hora a água já comece a atingir a rua principal, aí a Avenida Tiradentes, aí próximo à Igreja Matriz de Rio dos Cedros. Não sabe ele até quanto vai subir essa água, mas segundo o prefeito Tomazelli, se subir aí mais 40, 50 centímetros, realmente já as primeiras residências e estabelecimentos comerciais aí do centro serão inundados pelas águas do Rio dos Cedros. Agora, Evandro, você que nasceu aqui em Timbó, conhece bem a região, um
um exemplo, Benedito Novo. Antes de 2008 não se ouvia falar essa calamidade, né, que também vem afetando aí Benedito Novo depois de 2008 para cá. Né? Salmos, na verdade as trombas d'água sempre ocorreram nessa região. Na verdade, em 1998, os arquivos do Jornal do Médio Vale até podem lhe mostrar com bastante clareza essa questão. Em 1998 ocorreu, até conversei com o prefeito Laurino Dalck, que está de férias agora, está de licença, mas estava lá na prefeitura até auxiliando o Harry da Labrida, e estávamos recordando que em 1998 ocorreu sim uma grande tromba d'água lá em Benedito Novo, que atingiu a região do Ribeirão dos Russos naquela época. Mas eram casos isolados. Na verdade, você veja que nós temos 22 anos do Jornal do Médio Vale e em 98 que aconteceu aquela tromba d'água maior, que atingiu lá drasticamente a região de Benedito Novo. Posteriormente, levou 10 anos para acontecer a tragédia de 2008. E agora está acontecendo novamente em 2011, início de 2011, essa tragédia. Quer dizer, está acontecendo com mais frequência, mais frequência. Inclusive, você lembra que aconteceu em 2008, aqueles desmoronamentos, e já no início de 2009, quando os atuais prefeitos assumiram os cargos, já ocorreu nova tromba d'água. Inclusive, Timbó, na época, foi drasticamente atingido. E também vale destacar que a maior enchente de rio aqui da nossa região, ela aconteceu em 1992, isso do tempo presente. Inclusive foi maior do que 93 e 94, 83 e 84, quando Blumenau foi drasticamente atingido pelo rio Itajaiaçu. Mas aqui na bacia hidrográfica do Cedro e do Benedito, a maior enchente foi em 92, não foi em 83 e 84. 83 e 84 foram expressivas também, mas a maior enchente foi em 1992, quando choveu torrencialmente durante praticamente 3 noites sobre a bacia do Cedro do Benedito e também do Rio Negrinho, que na época o divisor de águas fica aí em Volta Grande. Me lembro de que Rio Negrinho também foi drasticamente atingido por aquela enchente de 1992. Somos vulneráveis nessa região, mas as chuvas agora sim estão sendo mais frequentes. E por exemplo, Rio dos Cedros, que a gente vê a cada chuva, praticamente chuva forte, está alagando o centro da cidade lá de Rio dos Cedros. Exatamente, está sendo mais frequente, porque a bacia hidrográfica do Cedro, ela é muito maior. Entende? Ela chega a ser maior do que o do próprio Benedito Novo. Se fala muito também da questão e logicamente aí tem que ter dinheiro, tem que ter recursos para o desassoreamento dos nossos rios, né? Que é outro, com o rio limpo, desassoreado, já evitaria, né, ter esses problemas aí de alagamento. Exatamente. Salmos, outra questão é muito importante colocar também, é de que a solução para esses problemas, a gente sabe que contra a natureza ninguém pode. A natureza é muito mais forte do que nós. E o que tem se constatado nessas visitas que já fiz em 98, fiz em 2008, agora hoje também estivemos em loco realizando essas reportagens, com certeza, Salmos, algumas famílias ou até muitas famílias terão que ser removidas de suas casas, porque elas estão vulneráveis, locais que ainda não foram atingidos futuramente poderão ser. Nós vimos, por exemplo, lá em Benedito Novo, na rua Guilherme Degui, próximo ao centro da cidade, 2 casas, uma delas inclusive, que você vai ver depois na reportagem, ela foi prejudicada, vai ter que ser inclusive demolida. O morador já está consciente disso. Ele disse que em 2008 não aconteceu nada lá, e agora aconteceu. Ou seja, locais que hoje não foram danificados, no futuro poderão ser, porque a terra ela está em constante movimento. E além de aterramentos também, né? Aterramentos e a própria chuva de hoje, ela pode ter um reflexo lá na frente, daqui a 1 ou 2 anos, 3 anos, na próxima tromba d'água. Vocês estão vendo aí imagens feitas pelo nosso amigo aí, o Cleiton, né, de Benedito Novo, imagens que a água, né, acabou invadindo residências, acabou invadindo aí ruas. Outra imagem ainda da forte chuva, isso antes das 8 da manhã, né, estamos vendo aí as imagens, você está vendo na telinha do seu computador, a SC 477, liga Timbó a Benedito Novo também, né? Chegou a alagar aí? Sim, chegou a água no centro da cidade, ali nas proximidades
de onde ficava a agência do BESC, em Benedito Novo, ali chegou a ter água no centro da cidade. Você vê imagens aí também, ali o centro. Imagens do centro, exatamente. O supermercado também, tem um supermercado aí. Prefeitura, ela chegou a... Não, na prefeitura ali não chegou. Não. É um pouco mais alto, né? Não, ali é um pouco mais alto. Mais alto. Ali é bem o centro da cidade. Exatamente, olha aí, mais uma residência, né? Foto tirada aí pelo Cleiton, tomada pelas águas. Essa residência fica na proximidade aí da farmácia do Matias. Bem no centro também. Bem no centro também. Aí também Benedito Novo, a população apreensiva. Ali a gente já via isso às 7 e pouco tirado essas fotos ali que já estava baixando um pouco. Exato, não, inclusive a água já baixou, abaixou mais de 1 metro, 1,5 metro, quando nós viemos. Olha só a correnteza aí. Quando a reportagem do JMV voltou de Benedito Novo, ela já havia constatado a baixa das águas pelo menos em 1,20 metro. Interessante, porque o Rio dos Cedros continua subindo. Continua subindo. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois o Evandro fez... Andou conversando lá com os moradores, Benedito Novo. Conversamos com os moradores, conversamos também com o prefeito em exercício da área da Labrida, que nos relatou a situação geral do município e, inclusive, nos fez um desabafo em relação ao projeto das casas do Ressoar. Está demorando esse projeto. Exatamente. As casas estão paradas desde 98. Há uma crítica e não só do poder público, mas da própria população. Criou-se uma expectativa. Tem gente aí que está esperando já a casa de 2008 até agora e ainda não recebeu. E é o caso de Benedito Novo, onde apenas fundamentos foram feitos. O fundamento parece de 2 casas e mais de 36 famílias estão esperando as casas do Ressoar. Quer dizer, muita propaganda, cria-se a expectativa, né? E depois as pessoas mais simples... E o que é mais grave, né, Salmas? Foi arrecadado dinheiro da população, na boa-fé da população, prometendo essas casas. E ninguém vem a público dizer nada. Quer dizer, se o Ressoar não tem mais dinheiro, se acabou a verba, tudo bem, então que venha às claras mostrar. Faça uma prestação de contas, né? Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois uma entrevista com os moradores e também com o prefeito exercício da Labrida, lá de Benedito Novo, depois do intervalo comercial. JMV TV desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, onde a comunidade está apreensiva com essa chuva toda que vem caindo aqui em nossa região. Lá no norte do estado, Joinville também fez estrago, né? Chuva andou alagando ruas, desalojando lá moradores no norte do estado, em Joinville. Daqui a pouco vamos mostrar imagens, imagens lá também de Pomerode. Mas, gente, tivemos aí um assassinato que ocorreu lá em Benedito Novo. Evandro Lois, com mais detalhes. Salmos de Souza, internautas, nós estaremos destacando essa matéria amanhã no Jornal do Médio Vale, edição de terça-feira. Um assassinato ocorrido na comunidade de Santa Maria, Benedito Novo. 3 tiros tiraram a vida de Luiz Alberto Lemos, de 43 anos. Ele foi alvejado com uma arma de calibre 38, um revólver. E segundo informações levantadas pelo delegado José Clock de Indaial, que estava fazendo plantão aqui na comarca de Timbó neste final de semana, o homicida Cláudio Patrick Lopes, de 22 anos, estava hospedado num hotel de Timbó e, segundo ele próprio, ele tinha um caso com a mulher da vítima. E segundo o Cláudio Patrick, que foi o assassino, preso em flagrante, inclusive próximo ao local do crime, ele mantinha um relacionamento com a mulher e alvejou a vítima tentando tirá-lo de circulação, ou seja, tirá-lo do seu caminho. É um caso realmente que deixa toda a comunidade muito esclarecida, Salmos de Souza, porque não é comum acontecimentos dessa natureza aqui no Médio Vale do Itajaí, principalmente um crime dessa natureza, né, que não envolve drogas. Crime passional, né? Um crime passional realmente é uma questão muito rara aqui na nossa região. Essas informações estarão amanhã na edição do Jornal do Médio Vale, com bastante detalhe dos meandros desta ocorrência. Cleiton, vamos mostrar imagens lá de Pomerode, o que a chuva andou fazendo lá de estrago, lá também em Pomerode. Essa madrugada aí vocês estão vendo imagens da Moira e também da Deise, assessoras de imprensa lá da Ascom, mostrando aí que filmaram essa escola de Pomerode Fundos, a Vidal Ferreira, que foi duramente castigada. Chegou por volta das 6 e pouco da manhã, já estavam os professores lá
né, fazendo limpeza. A escola tem 2 pavimentos e no andar de baixo, andar térreo, né, foi duramente castigada. Aí são os fundos da escola Vidal Ferreira de Pomerode Fundos. Tinha computador, né, que acabou sendo levado pelas águas. E tem um detalhe, minha gente, aquela escola lá de Pomerode Fundos, a Vidal Ferreira, em questão de um mês é a 2ª vez que é atingida pelas fortes chuvas, pela enxurrada lá de Pomerode Fundos. Vocês estão vendo outras imagens, está lá o carro da Defesa Civil, outras imagens de Pomerode, né, das chuvas que atingiram a nossa região. Ô Salmos, Pomerode também é uma cidade que não era comum ter ocorrências dessa natureza, né? O que Eu tem sei sim. que nesses anos todos que nós estamos militando na imprensa aqui na região, foram raros os casos em que Pomerode foi atingido por tromba d'água ou problemas de ordem natural, né? Diz que depois, inclusive exatamente depois de 2008, Evandro, começaram os problemas, né? E o rio está muito... Houve desmoronamento. E o rio está muito assoreado. O prefeito lá está esperando uma verba do Ministério das Cidades para fazer esse desassoreamento lá do Rio do Texto. Lá é o Rio do Texto que corta a cidade. Olha aí, ó, correnteza, e realmente o centro da cidade lá também foi castigado, né? Ali próximo ao fórum, Praça Jorge Lacerda, ali também foi atingido, ali na rua Vila Nova, fica na área central. Nunca chegou água lá. E agora, de um ano para cá, cada chuva forte chega água até na escada ali do fórum, para você ver que, né, e está aí o prefeito, disse que vai trocar a tubulação, mas é um trabalho que não é fácil também, né? Requer muito recurso, porque tem que mexer em toda a tubulação. Estou vendo aí imagens, né, mais uma vez, aí, da situação lá de Pomerode. Aí as imagens sendo mostradas e enviadas pelo pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura lá de Pomerode, Ascom. E vamos... o Evandro Loures, você teve hoje de manhã lá em Benedito Novo, né? Tivemos lá, fizemos uma reportagem, eu com o nosso companheiro André Hanebach, acompanhados pelo Flávio, lá da Prefeitura de Benedito Novo, nos levou em vários locais no interior do município, principalmente Ribeirão dos Russos, Rio Tigre e a comunidade de Pinheiro, também aí na área central, onde podemos constatar, nessa matéria que vocês vão ver, a situação realmente caótica do município. E fomos até onde pudemos ir. Na realidade, ainda há comunidades onde a prefeitura não chegou, ainda não sabe todos os fatos, tudo o que aconteceu. Então vamos à matéria feita pelo Evandro Loures. Benedito Novo, próximo ao centro, a residência de Hilário Tomazoni foi totalmente comprometida, principalmente a parte dos fundos, que fica na extremidade de uma encosta. Seu Hilário, o que aconteceu aqui na sua residência? Veio uma barreira aí e derrubou tudo aí quase, a metade. Dois pilares foi, a estrutura veio tudo para o lado ali, 30 centímetros fora mais ou menos do lugar. E essas sem solução, só desmanchar. E o senhor estava contando de que esse anexo, além de uma garagem, ele iria servir para a construção de uma malharia, né? Eu queria construir uma malharia aí no futuro, daqui uns 6, 7 meses, terminar a construção e fazer uma malharia. E o prejuízo foi de quanto, seu Hilário, mais ou menos? Mais ou menos de 32 mil até agora, ainda não está bem acabado, mas 32 mil eu gastei até agora, né? E pelo que o senhor está vendo, a construção está comprometida, né? Está comprometida, essa não tem mais recurso, é só desmontar ela. Aqui na rua Guilherme Deghe, vizinho à residência do seu Hilário, reside no número 919 o senhor Amarildo Pasquale. Ele também está sendo vítima desses desmoronamentos aqui na cidade de Benedito Novo. Seu Amarildo, a sua casa está sob constante ameaça aqui, né? Eu estou vendo aí que está descendo sempre mais muro, né? Não sei mais o que fazer agora, né? Porque... O senhor já conversou com as autoridades? Houve alguma orientação especial em relação a qual comportamento o senhor tem que ter? Não, eles estavam aqui, eles falaram que depois eles vêm falar alguma coisa, não sei se eles vêm com máquina, pelo que eles falaram. Estava aqui o fiscal e outros, pessoal da prefeitura. Aqui na comunidade de Rio Tigre, o Ribeirão transbordou com muita violência nesse final de semana. No sábado à noite, vejam as imagens aqui,
da plantação que foi arrastada pelas águas e o nível ele chegou a transbordar mais de 3 metros de altura. E aquela vaca que você vê ali, ela acabou sendo arrastada pelas águas e, por muita sorte, acabou sobrevivendo. Mas ela veio parar a quilômetros de distância aqui nesta localidade e foi salva pela comunidade. Vocês vejam nas imagens de que a violência das águas foi bastante intensa. Também aqui do lado de cá, o André vai mostrar para vocês verem o curso que as águas fizeram. E vejam a violência das águas. Transbordou o ribeirão, levou plantações e inclusive também a própria ponte que faz a travessia do Rio Tigre acabou ficando comprometida. Há várias rachaduras e ela acabou cedendo aqui nesse local. Você vê também que o parapeito da ponte ele caiu com a violência das águas e, segundo informações da própria prefeitura, esta ponte terá que ser refeita porque ela acabou sendo comprometida. Também aqui na comunidade de Rio Tigre, na rua Cruz de Souza, uma rua adjacente que dá acesso a uma comunidade rural, ela acabou sendo também totalmente danificada, principalmente o acesso a essa comunidade. Cerca de 6 famílias não têm acesso às suas casas, principalmente acesso motorizado. Eles acabam tendo que fazer o caminho a pé pela mata e inclusive correndo riscos, porque a ponte está comprometida, como vocês podem ver aqui nas imagens, e as residências lá ao fundo estão isoladas. Há muita preocupação por parte dessas famílias, porque é uma comunidade rural, onde há necessidade de escoamento da produção. Enfim, todos estão muito temerosos com o que está acontecendo. E a chuva que continua caindo acaba fazendo com que os rios voltem a subir e a comunidade está realmente apreensiva dos acontecimentos deste final de semana, principalmente as trombas d'água ocorridas na sexta-feira à noite, dia 11, e também no domingo, dia 13, quando choveu torrencialmente aqui no Rio Tigre, em Benedito Novo. Aqui na comunidade de Rio Tigre, na Tifa Tonoli, nós estamos aqui com o Patrick Tonoli. Ele que mora aqui, depois desse ribeirão aqui do Rio Tigre. Patrick, você está impedido de chegar em casa, né? Infelizmente sim, mas nós com a comunidade aqui atrás, com o pessoal, os moradores vizinhos, conseguimos fazer um desvio por trás lá. Então, que nem eu consegui passar com a moto ali por trás e fui investigar assim, as outras comunidades para ver o que tinha acontecido lá para cima. Mas é só de moto mesmo, né? Não tem condições de carro, nada? Só de moto. De carro não. Lá para cima, no Ribeirão Pinheiro, só tem bareira, não tem passagem, tem casa pronto para cair dentro do rio. Patrick, você podia descrever como é que foi essa tromba d'água aqui no sábado e também ontem à noite? Sim, tudo começou na sexta-feira, era perto da noite. Tava tudo calmo, de repente começou a fechar o tempo, o céu começou a ficar escuro, veio uma tromba d'água, certo? Aí, primeira enxurrada que deu, a água chegou a ultrapassar perto do paralelepípedo, chegou próximo ao paralelepípedo. E aqui logo em cima daquele poste, quase que começou a cortar ali as roiseiras, tudo. Era muita água então? Muita água, pior do que foi hoje de manhã cedo. E hoje de manhã cedo ainda a água ainda tomou conta da ponte que acabou parando ali na outra. E olha, aqui na comunidade de Rio Tigre, também um pouquinho mais acima da serra, já vemos mais uma ponte que foi totalmente arrastada pelas águas. Vejam os vigotes fortes, grandes, que foram levados pelas águas. Imaginem a correnteza que teve o Ribeirão Tigre aqui nesta comunidade em Benedito Novo. E esta casa que vocês veem aqui, nas encostas do Rio Tigre, ela também está comprometida. A família, inclusive, já retirou os seus móveis e, até por orientação da Defesa Civil, acabou saindo da residência e não sabem o que fazer. Realmente, provavelmente vão ter que abandonar de vez essa casa ou alguma estrutura terá que ser feita para sustentar essa casa aqui na beira do rio. Mas por prevenção a família já se retirou daqui, seguindo orientação. Ok, vocês viram aí essa matéria feita pelo Evandro Lopes, só antes do intervalo comercial. Tem desabrigado lá em Benedito Novo, Evandro? Exatamente, Salmos. Essa residência que você viu aí no Ribeirão Pinheiro, ela teve que ser desocupada. E outras 2 residências também, uma lá, aquela que você viu daquele senhor lá que estava querendo construir a malharia, o Tomazoni, ele também teve que desocupar a sua casa. E há uma outra residência também no interior da cidade
que teve que ser desocupada. Mas eu volto a frisar, existem outras residências ameaçadas em que os moradores resistem a sair de suas casas. Segundo eles, eles querem ir para um lugar deles próprios. E aí fica essa situação. O risco existe, eu estive lá, vi pessoalmente, o André também esteve lá, fiquei até com medo dos locais onde a gente estava, porque a terra ia deslizando aos poucos. Então é muito importante que a prefeitura tenha uma ação firme junto com as demais autoridades para que essas pessoas que estão em casas, em locais perigosos, em locais de risco, saiam de suas casas, que não sejam teimosos de ficar, porque depois que a tragédia ocorrer, não adianta chorar. Mas lá tem a Defesa Civil, Benedito Novo. Tem, Salmos, mas é uma questão muito difícil, porque a prefeitura está um pouco sem ação. Eles estão tentando desobstruir os locais, os acessos, e ao mesmo tempo não houve por parte das outras autoridades, quem sabe até da justiça, da polícia, uma ação conjunta. Quer dizer, a prefeitura está agindo sozinha praticamente lá. Corpo de Bombeiros lá tem também, né? Tem os bombeiros voluntários, bombeiros comunitários, que estão trabalhando, claro, junto também, estão orientando, a Defesa Civil também está orientando, mas, como eu disse, é muito local ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a estrutura é pequena e as pessoas, às vezes, ali são visitadas, são orientadas e resistem a sair. Tá certo, então. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois uma entrevista que o Evandro Lois fez com o prefeito em exercício lá de Benedito Novo. Voltamos já, depois do intervalo comercial. E voltamos com JMV Notícias desta segunda-feira, começando mal a semana, né, minha gente? Com chuva, com apreensão, né, trazendo as chuvas prejuízos para a população aqui da nossa região. Aliás, falando em chuva, a meteorologia está prevendo aí ainda, né, 2 meses de muita chuva. Fevereiro e março, segundo os meteorologistas, vai chover muito. Não só aqui no estado de Santa Catarina, mas com chuva mais localizada no Médio Vale do Itajaí. Antes de voltar a Benedito Novo, Evandro, é importante o aparelhamento da Defesa Civil, né? E a gente vê que a Defesa Civil bem aparelhada faz diferença nesse momento, né? Com certeza, Salmos. É uma questão, como vimos colocando, pelo que a gente já presenciou, pelo que a gente leu e também assistiu pelas televisões, essas questões ambientais, elas vão continuar acontecendo sempre. Não se sabe com que frequência, mas com certeza vão acontecer. Então, ações de diversos tipos têm que ser realizadas. E a principal delas é a prevenção. Acredito que a remoção dessas pessoas em área de risco é uma das principais ações, porque ali, como você mesmo frisou, a parte física, a parte dos bens materiais, você recupera, você corre atrás, você indeniza, você tem seguro, ou seja, você reconquista. Agora, a vida humana não. A vida humana, ela vai e não volta mais. Por isso que as pessoas têm que se conscientizar de que é preciso analisar realmente as áreas de risco, remover essas famílias. Você viu que em Benedito Novo, o Ressoar prometeu 36 casas, até agora não foi feito nada, e seriam 36 famílias que estariam hoje morando num lugar mais seguro. Infelizmente, como as casas não foram realizadas, as famílias voltaram para suas casas antigas e correm o risco constante de que em novos desmoronamentos possam ser alvo de uma ação mais drástica do tempo, ou seja, de alguma tragédia que possa acontecer. É aquela coisa, não adianta só a Defesa Civil vai lá, bate na porta do morador e diz: agora você vai ter que sair para um local, casa de parente, vizinho, ou para um alojamento da prefeitura, né? Mas em contrapartida não dá condições, não se constrói casas, não se dá uma moradia digna. Não adianta só dizer, você tem que sair, tem que também encontrar alternativas para essa gente, Evandro. Com certeza, dar uma dignidade, porque a gente vê pessoas de idade, pessoas que às vezes trabalharam a vida inteira, que lutaram, que construíram o seu patrimônio nesses locais, infelizmente de risco, não sabiam desse risco e não tem mais como recomeçar. Realmente tem que ter aí uma ação mais firme por parte dos governos
E aí, diga-se de passagem, Salmos de Souza, fazemos justiça, nós que estamos vivendo aqui nos municípios. Essa é uma questão que tem que ter apoio do governo federal e do governo do estado. Não pode se jogar a responsabilidade toda para a prefeitura. A prefeitura já faz o que pode. Hoje a prefeitura está cuidando da saúde, a prefeitura está cuidando das ruas, a prefeitura está cuidando da educação básica, a prefeitura está cuidando da assistência social. Quer dizer, tudo cai na prefeitura. E aonde está a maior parte da arrecadação? Está lá no governo federal e está lá no governo do estado. Quer dizer, a prefeitura tem a maior responsabilidade e a menor receita. O estado tem a responsabilidade média e a receita média. E o governo federal tem a maior receita e a menor responsabilidade. Por isso que tem que sim as comunidades se mobilizarem e cobrarem das esferas estadual e federal ações mais firmes e mais recursos, porque é lá que estão os recursos. É aquela coisa, não adianta só jogar o abacaxi no colo aí dos prefeitos, responsabilidade e mais responsabilidade. Nós hoje estamos num bate-papo aqui com o Evandro, porque estamos vivendo uma situação atípica aqui em nossa região com essas chuvas das últimas horas. Evandro, o Timbó se safou dessa vez. Timbó em Indaial, né? Timbó teve casos isolados aí de alagamentos em função da tromba d'água. Houve alguns alagamentos aí nos bairros das capitais, tiroleses. Parece-me que lá nos fundos da Arapongas também houve alguma coisa, mas nada de tão grave, Salmos. Não chegou a ser aqui na Rua Haiti também, que é uma rua muito atingida sempre por alagamentos. Na sexta-feira à noite houve um alagamento na Rua Haiti também, mas casos mais rotineiros. Não foi registrado nenhum deslizamento de terra nestas duas trombas d'água que ocorreram na sexta e no domingo. Bom, nós estamos com o JMV Notícias, agradecendo aí a grande audiência do JMV Notícias, muitos internautas, vários internautas acessando nesse momento, né, acompanhando nós pela internet. Daqui a pouco uma matéria aí sobre um carro que pegou fogo aqui no centro de Timbó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive com imagens feitas pelo nosso amigo André. Vamos dar sequência àquela reportagem lá de Benedito Novo, a questão da enxurrada dessa madrugada. Aqui no Alto da Serra, em Rio Tigre, Benedito Novo, nós estamos visitando aqui uma comunidade onde tem várias famílias aqui que moram numa encosta da montanha. Praticamente divisa aqui com o Ribeirão Tigre. E mora conosco, como é que é o nome do senhor? É Roberto Della Vedova. Roberto Della Vedova, ele mora aqui nessa comunidade. Roberto, a gente vê que houve um desbarrancamento aqui, ocorreu quando isso aqui? Ontem à noite. E vocês não vivem com medo nessa localidade, que é constantemente... Na verdade a gente vive, né? A gente vive com medo, mas só que o que a gente pode fazer? A gente vai para onde, né? Nós sabemos que a prefeitura recebeu uma verba para essas pessoas que ficaram desabrigadas já da outra vez, né? Então, para construir casas, e isso na verdade não aconteceu ainda, né? Vocês estão aguardando então a liberação das casas para poder sair dessa comunidade? Sim, só que já faz 3 anos, né? E os perigos são constantes aqui nessa comunidade? Com certeza, não só aqui, mas em todo Benedito Novo, né? Até o centro estava interditado daquela vez, né? Agora também a creche não está funcionando. Eu estou aqui com o Armando Kozlowski, ele é proprietário daquela residência que vocês viram ali na barranca do Rio Tigre, a residência que acabou sendo corroída, parte aí do terreno dele, e que está ameaçando desmoronar sobre o Rio Tigre. Armando, como é que foi esse acontecimento lá? Às 4 horas eu levantei lá, daí eu vi a água aumentando, eu liguei para o bombeiro e disse, o negócio vai, tá ruim. E foi, às 7 horas eu olhei, 6h30, 6 horas, estava normal. De repente, 6h30, meu tio berrou, tá indo embora. Fui lá, cara, cedeu pé de banana, pé de amora que tinha lá, o cachorro foi embora com a água e consegui salvar ele. Aí, o que tinha nessa extremidade entre a sua residência e o rio? Tinha um terreno ainda também? Tem uma do ladinho ali, mas foi por causa da ponte, que cedeu sexta-feira e a ponte, daí desceu, a água represou ali, bateu contra do meu lado, lá do barranco, e daí escorreu. Porque sexta-feira tinha mais água e não deu nada.
E tinha terreno então ainda entre o rio e a sua casa? É, bastante. Bastante terreno. E você acha que tem alguma solução para a sua residência? Porque pelo que a gente vê nas imagens, ela está bastante comprometida, né? Ah, mas não sei lá, tem que ver, acho que não sei lá. Você já recebeu alguma orientação das autoridades? Eu vi que você retirou seus móveis. Tirei os móveis lá, deixei lá, daí agora eu vou dormir na casa do meu irmão, né? Porque não tem onde ir, né? Nós estamos aqui na comunidade de Ribeirão dos Russos, onde também ocorreu uma tromba d'água neste final de semana. A tromba d'água aconteceu na sexta-feira à noite e também no domingo à noite. E na manhã dessa segunda-feira, vários trechos da estrada geral aqui de Ribeirão dos Russos foram alvos de desbarrancamentos e quedas de barreiras impediram a livre passagem de moradores. E o interessante é que a estrada geral ela sofreu danos incalculáveis e a prefeitura conseguiu realizar uma mobilização já nesse final de semana, macadamizando essas ruas e tornando o acesso possível aqui, pelo menos em parte da comunidade. Mas ainda há muitos locais vulneráveis e locais que ainda estão impedidos de passagem devido às quedas de barreiras. A prefeitura montou uma operação especial para desbloquear as estradas. Mas devido ao volume de chuvas que ocorreram nesta madrugada e os eventuais desbarrancamentos, a mobilização está sendo um tanto lenta até para chegar a todos os locais que são necessários. Moradores aqui da localidade de Ribeirão dos Russos também estão assustados com as chuvas que ocorreram neste final de semana. Como é que é o nome da senhora? Eleonora Curto. A senhora mora há muitos anos aqui? 50 e pouco. E a senhora podia descrever o que aconteceu aqui nesse final de semana? Bastante chuva, desmoronamento, água por todos os 7 lados. E os moradores estão assustados com o que está acontecendo? Estão bastante abalados. Porque um morador para cá, o primeiro morador não chega nem no rancho dele para ir no gado, ele tem gado, não chega lá. Ele deu a volta hoje de manhã por ali, passou pelo mato, eu vi para chegar lá, ver se o gado dele está ou não está. Muito bem. E tem outro morador aqui também da comunidade de Ribeirão dos Russos. Como é que é seu nome? Cassiano. Cassiano, o que aconteceu aqui nesse final de semana? Muita chuva, mas parece que houve desmoronamentos em si, as estradas também muito danificadas, né? Bastante, bastante. É como vocês estão vendo aí, a pessoa fica ilhada, né? Não tem como ir trabalhar, então depende das máquinas para abrir as estradas. E é uma calamidade, realmente, como vocês estão vendo, está aqui, ó. As imagens dizem tudo, e uma outra coisa que vem sempre, vem se bater da mesma tecla de se preservar o meio ambiente, porque também tem muita gente que joga ali tudo no rio, Ivan. Até sofá a gente já encontrou aí nos nossos rios aqui da região. Né? Exatamente. Inclusive essa senhora, a dona Eleonora Kurtz, estava nos relatando, até a reportagem ela foi sintetizada, mas ela nos dizia que as obras de construção da linha de transmissão da Celesc, que vem aí, que liga o estado de Santa Catarina ao Paraná, enfim, que faz a ligação aí com a Itaipu, ela passa por Benedito Novo, e essas obras elas acabaram desmatando uma área muito grande por essa comunidade de Ribeirão dos Russos, e ali, segundo ela, a ação da chuva, devido a esse desmatamento, ela acabou criando uma erosão muito grande e contribuiu inclusive para desfigurar o meio ambiente, a geografia daquela região. Realmente é preocupante. Então ela inclusive disse nessa reportagem, de que fica indignada e revoltada porque às vezes o colono quer plantar alguma coisa, quer cortar um palmito ou qualquer outra coisa, já é multado, já é preso, já sofre sanções. E os governantes, quando querem fazer alguma coisa, mesmo que seja contra o meio ambiente, acabam fazendo deliberadamente, não olhando o impacto que isso pode ter na comunidade. É realmente interessante a posição dela, claro que a gente sabe que a linha de transmissão tem que ser feita, de alguma maneira, mas é uma posição dela muito interessante, colocar de que as autoridades, às vezes, sim, denigrem o meio ambiente ou debilitam o meio ambiente, e para elas não acontece nada. E quando um colono faz alguma coisa, ele acaba sendo punido, inclusive de forma muito severa em muitos casos.
Ok, depois do intervalo comercial você vai ver imagens de um carro que pegou fogo aqui no centro de Timbó e também uma entrevista com o prefeito exercício, o Harry Dalabrida, né, lá de Benedito Novo. E voltamos com o JMV Notícias. Amanhã uma entrevista com o prefeito lá de Rio dos Cedros, o Fernando Tomazelli, falando também das chuvas, os estragos que esta forte chuva que caiu, principalmente essa madrugada, já por volta das 5 horas da manhã em toda a região, essa chuva que também trouxe prejuízos lá para Rio dos Cedros. E vamos mostrar agora uma imagem de um carro que pegou fogo aqui no centro de Pomerode, ali na rua Marechal Timbó, na rua Marechal Teodoro, né, próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos. Estão vendo aí imagens feitas pelo nosso amigo aí, o André Hannibal, aí no centro, né, na rua Marechal Teodoro, aqui no centro de Timbó, próximo aos Sindicatos Metalúrgicos. Pelo jeito é um Renault aí, né? Queimou aí praticamente completamente aí o pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários, pessoal da Polícia Militar. Foi agora à tarde, né? Esse carro aí que pegou fogo, não se sabe se foi pane elétrica, o que deu. Mais detalhes amanhã você no Jornal do Médio Vale. Aliás, falando de Jornal do Médio Vale, o pessoal da redação aí já, né, preparando a edição para amanhã do Jornal do Médio Vale, que vai estar nas bancas, né, o Evandro, já cedinho. Vamos vendo esse veículo aí, a gente vê como tem veículos parecidos, né? Eu ia sugerir primeiro que era um Fiesta, mas agora parece um Renault Clio, né? Um Renault Clio, exatamente. Um Renault Clio. Parece, a imagem até confunde um pouquinho com o fogo. Mas amanhã estaremos com essa matéria na edição do Jornal do Médio Vale, que estará logo cedo nas bancas e abordando, inclusive, toda essa questão das chuvas em todo o Médio Vale do Itajaí. Temos notícias de Indaial, Timbó, Pomerode, Rio dos Cedros, Benedito Novo, onde estivemos lá, Rodeio também nos mandou informações. E estaremos fazendo, inclusive, aqui na JMV TV, um rescaldo dessas notícias. Estaremos amanhã em Rio dos Cedros, fazendo levantamentos, e também em outros municípios da região. E o Jornal do Médio Vale, do final de semana, também voltará a abordar esse assunto. Aliás, Blumenau passou praticamente ileso. Vemos lá com prejuízos lá em pequena monta com essa chuva na Vila Itopava Central, né, lá em Blumenau, Evandro. Sim, Blumenau também recebemos um boletim da Prefeitura de Blumenau recentemente, onde relatava lá a situação, inclusive as aulas em vários bairros de Blumenau foram suspensas na tarde de hoje, Salmos, devido a essa questão das chuvas. Tá certo, então. Daqui a pouco uma entrevista com o prefeito em exercício, aliás, o prefeito Laurindo estava na prefeitura e você falou hoje de manhã, né? Sim, conversei com o prefeito Laurindo. Mas ele pegou férias aí. Ele estava de licença agora no mês de fevereiro, né? A partir do dia 10, o dia 15, estava retornando ao cargo essa semana, inclusive. Mas ele estava 30 dias de licença aí. Mas estava já acompanhando essa questão, ele que tem uma larga experiência nessa questão de atendimento à população, principalmente nessas questões de emergência. O Laurindo Dal, que é uma pessoa que já passou por alguns fatos dessa natureza, e ele até nos dizia que a tragédia de 2008, embora foi no mês de novembro, ainda no governo anterior, mas os reflexos dela foram praticamente todos nessa administração, porque os prefeitos assumiram logo em seguida a tragédia e tiveram que fazer a recuperação de todos os fatos. E o Dal que também nos dizia de que os governos estadual e federal ainda estão devendo muito para os municípios. Aliás, essa coisa, né? O governo promete dinheiro, recurso, quando repassa apenas uma parte, outra parte lá fica pendente. E não é fácil para os administradores que assumiram a partir de 2009, né? Porque só estão tendo problemas aí com catástrofe, Evandro. Exato. Falta dinheiro, não tem dinheiro em caixa. O dinheiro que deveria ser usado para outras obras, esse dinheiro está sendo usado aí para essas emergências, né, com essas chuvas. E a grande questão que tem que ser colocado é aquilo que nós já falamos aqui há pouco, e acho que nós vamos falar muitas vezes isso, é a questão da prevenção. Eu acho que o primeiro passo para que sejam evitadas vítimas
pessoas físicas, que as pessoas físicas sejam preservadas, é realmente a remoção das famílias nas áreas de risco. E, num segundo momento, é realizar obras de infraestrutura que sejam obras de grande envergadura. Muros de arrimo, pontes talvez com uma amplitude maior, com um vão maior e com vazão de água maior. Tudo isso são questões que têm que ser levadas em conta. Às vezes é melhor gastar um pouco mais, mas fazer bem feito. E fazendo bem feito, com certeza, ela tem uma duração muito maior. Ok, o Cleito Balba, vamos mostrar as imagens, a entrevista, uma reportagem que o Evandro Lois fez hoje pela manhã com o prefeito exercício lá de Benedito Novo. A cidade de Benedito Novo foi alvo, nesse final de semana, de várias chuvas torrenciais que afetaram diversas localidades do município. O prefeito Harry Dalablida, que está em exercício no cargo de prefeito, decretou estado de emergência e deverá decretar estado de calamidade pública nas próximas horas. Prefeito, qual a situação real do município de Benedito Novo? Realmente está complicado, né? Que se sabe que praticamente faz uns 30 dias que deu umas enxurradas no Ribeirão dos Russos, Gasperais. Praticamente estou um mês no comando e nós estávamos aí para tentar dar passagem a esse povo. E agora na sexta-feira à noite deu mais uma tromba de água em Rio Tigre, que nós trabalhamos praticamente sexta-feira à noite toda, sábado o dia todo, para dar acesso a essa comunidade. E essa madrugada afetou todo o município. Inclusive nós temos bairros ainda, não sei como é que está a situação desse modo, porque não tem acesso. Nós não sabemos como chegar lá. Então nós estamos com todos os nossos maquinários, o maquinário da Prefeitura de Doutor Pedrinho, pegamos um maquinário do Vadilado de Timbó, que nós estamos atuando, contratamos outras PC, outras retroescavadeiras aqui de Benedito Novo, para poder dar um acesso para o povo, né? Que tem muito pouco e está isolado. E a gente não sabe toda a situação do município como ela está. Prefeito, foi uma sequência de chuvas, como o senhor estava falando, mas os fatos mais marcantes ocorreram na sexta-feira à noite e também no domingo à noite, né? A prefeitura montou uma operação de emergência para tentar garantir o acesso para as pessoas? Sim, está toda a equipe da prefeitura, voluntário também aí, ajudando para não poder abrir esse acesso. Só que eu acho que vocês já viram, vocês foram aí, bateram fotos e viram que não é fácil você dar acesso, que tem muita comunidade que está isolada, porque as pontes foram embora. Então não é de hoje para amanhã que você pode dar acesso para essas famílias, né? E além dos desbarrancamentos, dos estragos em pontes e estradas, a gente percebeu também que o Rio Benedito subiu bastante, inclusive alagou, chegou a inundar casas. Né? Sim, chegou a inundar casa aqui no centro de Benedito Novo, hoje de manhã para 5 horas da manhã, já tinha água dentro das casas. E graças a Deus que parou a chuva, então agora o rio está baixando, mas o deslizamento foi muito constante e pegou muitos bairros, Russo, Rio Ferro, Prócno, São João e Ribeirão das Antas, Rio Tigre novamente, então realmente a situação é complicada. Você sabe que o nosso povo vem sofrendo praticamente há 2 anos que está chovendo quase direto. E quando nós assumimos o município está destruído. Agora nós estávamos praticamente dando uma volta por cima, dando um pouco mais de conforto ao nosso povo de Benedito Novo, e vem mais umas enxurradas aí para nós acabar destruir o município novamente. Então não vai ser fácil para nós ter força e para dar a volta por cima de novo. Você sabe que a arrecadação do município ela é pouca, e se não houver ajuda do governo estaduais e federais, a gente realmente está numa situação muito complicada. A gente percebeu aí que tem casas que estão ameaçadas, inclusive, de desbarrancamento, inclusive casas que ficaram comprometidas, já com essas chuvas que ocorreram nesse final de semana. Sim, estão comprometidas. A gente mandou as famílias já sair de casa, né? Foram em casa de parentes, né? E a gente tem que ver se não tiver mais casas aí que estão em área de perigo. A gente, na realidade, a Defesa Civil, não conseguimos chegar ainda aos locais, né? E qual a orientação que está sendo dada para essas pessoas que têm as casas ameaçadas? Eu gostaria que as pessoas se cuidassem, porque a gente reclama muito, mas dando os materiais, tem conserto em uma vida, tu não compra. A vida tem uma só, então que as pessoas não ficassem na área de perigo, que se trocassem em casa de amigo, de parente, mas que não ficassem aí botando os riscos à sua família ou seus filhos, que eles retirassem das casas. Prefeito, a gente sabe que existe um projeto de construção de casas populares
para até remover essas famílias de áreas de risco, que é o projeto Ressoar. E o senhor estava nos contando de que ainda está apenas no projeto. Gostaria que o senhor explicasse essa situação para o nosso internauta e leitor do Jornal do Medivale. Realmente isso é vergonhoso, porque quem prometeu fazer essas casas foi o governo federal, mas o Instituto Ressoar, junto com a Coab, assumiram um compromisso para fazer essas casas desabrigadas. O município ele foi só parceiro da Coab e sobrou para o município a infraestrutura. E o resto da responsabilidade é da Coab e do Instituto Ressoar. Então realmente a gente não falava antes em jornais nenhum, porque nós fomos proibidos a fazer crítica. Nós fomos que nós ia criticar, eles não iam mais construir essas casas. Mas foram as várias reuniões que a gente já fez com eles aí, a gente fez várias propostas para eles darem material, ou darem dinheiro. Eles não aceitaram, disse que eles iam fazer as casas. Mas infelizmente é uma vergonha que até hoje não foram feitas as casas, porque eles fizeram aquela campanha, arrecadaram o dinheiro do povo, o povo depositou R$1, R$5, R$10. E eles estavam com o dinheiro lá e até hoje o nosso povo está esperando essas casas ainda. Prefeito, e as casas estão paradas, o projeto simplesmente está paralisado totalmente? Sim, ano passado, em novembro, mandaram aqui três pedreiros, fizeram 3 fundamentos, aí sumiu até a bitoneira. Não se sabe se a bitoneira roubaram ou levaram embora. E o povo está aguardando. E eu acho que é falta de consideração, é uma vergonha. Eu quero saber onde é que está os nossos senadores, os nossos deputados federais, que na época da tragédia de 2008, eles vinham de Blumenau a Brasília todo dia de voo, dizendo que eles vinham aqui dar apoio ao povo. E infelizmente sumiu todo mundo. Eu quero fazer um apelo a esses novos deputados federais, senadores, aos governantes que estão aí na administração hoje, e que realmente desse uma solução para Benito Novo, porque é realmente uma vergonha a situação que está hoje. O senhor estava dizendo que algumas pessoas, inclusive na comunidade, acabam sendo mal informadas e achando que o dinheiro veio para a prefeitura, né? Não, teve até gente que fez campanha, a eleição do ano passado, campanha dizendo que o dinheiro veio para o município e eu e o prefeito desviamos o dinheiro. O que mais dói foi isso, você sabe, que a família que mais foi prejudicada foi a minha família. Além de perder tudo dos materiais, eu perdi uma mãe e perdi uma cunhada. E eu acho que o povo de Benito me conhece. Eu sempre fui um cara que batalhei, vim de uma família humilde, agricultores. Mas, graças a Deus, se eu tenho uma coisa, eu tenho porque eu batalhei e trabalhei até hoje. E por meu esforço. Então, realmente, isso dói muito para mim, você escutando essas fofocas, essas conversas, dizendo que o dinheiro veio e nós desviamos. E a responsabilidade é do Instituto Ressoar e da Coab. Prefeito, o senhor já decretou o estado de emergência e parece que está providenciando agora o decreto de calamidade pública. É com base nesses acontecimentos das últimas horas, né? Quando é que vai ser feito esse decreto e o objetivo dele? Olha, nós não temos levantamento ainda, você sabe que não temos acesso ainda. Eu queria decretar hoje à tarde, mas provavelmente amanhã eu vou decretar estado de calamidade pública. E já teve algum sinal dos governos estadual e federal em relação a esse acontecimento do fim de semana? Não, até o momento não, talvez por falta de comunicação, porque sabe que as redes telefônicas também estão precárias e coisa, mas a gente espera que os nossos deputados estaduais, federais, nossos governantes, que realmente eles pudessem dar uma força para Benito Novo, que mais uma vez em 2 anos e 2 meses está sofrendo, o povo já está com trauma, mas essas autoridades que realmente analisassem. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas que eles olhassem para o povo de Benito Novo, que é um povo sofredor. E tem alguma previsão da Defesa Civil, se vai continuar essa chuva e se existe algum risco maior ainda nas próximas horas? Não, por enquanto a gente está pedindo a Deus que realmente que Deus olhasse e que desse um sossego para o nosso povo de Benito Novo e que realmente é complicado, você não pode dizer, porque contra a natureza, você sabe que ninguém pode, a natureza está aí e só Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Então é complicado mesmo. Olha, uma entrevista aí, um desabafo do prefeito de Benedito Novo, Arri da Labrida, em relação ao projeto das casas, prometem aquela coisa, fazem uma propaganda e depois acaba até sobrando, né? Porque a população acaba cobrando da administração pública, achando que a administração pública está de má vontade. Né? Um desabafo aí do prefeito de Benedito Novo, Arri da Labrida.
Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. O JMV TV volta amanhã neste mesmo horário, agradecendo aqui a participação do Evandro Lois, né, nesse momento em que vive uma situação difícil a comunidade lá de Benedito Novo, Rio dos Cedros e também Pomerode. Amanhã a gente com mais detalhes aqui no JMV TV.